A história da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos em guerra. Distribuição Sinapse. No inverno de 1941, a guerra se espalhava pela Europa, Ásia e África havia mais de 2 anos. Milhões viviam com medo na Europa ocupada, enquanto vários outros sofriam atrocidades inimagináveis em campos de concentração. Na África, continuava a luta entre as potências aliadas e do eixo, enquanto na China, os bombardeios de terror japoneses continuavam a destruir a nação. Ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha sobrevivia à matança das chuvas de bombas alemãs durante as blitzes. E, tirando vantagem de uma folga muito necessária, Winston Churchill e o povo britânico viram Hitler virar suas atenções para o fronte oriental e para os soviéticos. Parecia que o mundo inteiro estava entrando na sombra negra do conflito, mas os Estados Unidos assistiam aos eventos de longe. Apesar do fato de se prepararem para se unir aos aliados na batalha há algum tempo, somente em dezembro de 1941, os eventos levariam o presidente Roosevelt e o povo americano a entrarem na guerra. Quando bombardeiros japoneses passaram por cima de Pearl Harbor, em um violento e devastador ataque, milhares de militares foram mortos e a frota naval americana baseada lá foi dizimada. A reação de Washington foi rápida e o Império do Sol Nascente acordou um gigante adormecido, abrindo um novo capítulo na história da Segunda Guerra Mundial. Eu peço ao Congresso que declare a existência, em razão do ataque covarde e não provocado do Japão no domingo 7 de dezembro de 1941, de um estado de guerra entre os Estados Unidos e o Império Japonês. Do drama do ataque japonês a Pearl Harbor, às batalhas nas selvas e ilhas do Pacífico, esse programa revela os motivos por trás da entrada tardia dos Estados Unidos na luta contra as potências do eixo e como sua força militar e econômica deu um raio de esperança àqueles que lutavam desesperadamente por liberdade em todo o mundo. Os Estados Unidos eram conhecidos há tempos como a terra da fartura, dos rios cheios de ouro e de vastos territórios ricos em recursos naturais, onde grandes cidades transpiravam riqueza. O país tinha espalhado sua riqueza de costa a costa. Para muitos que fugiam para lá como imigrantes, os Estados Unidos eram vistos como um lugar onde os sonhos realmente se realizavam. Mas, apesar da abundância de empregos, de terras e de recursos, depois da Primeira Guerra Mundial, até a poderosa Terra da Liberdade teve seus problemas. Quando Wall Street quebrou em 1929, foi um golpe pesado na economia um dia florescente. As filas de pessoas atingidas pela pobreza, procurando empregos, começavam a se formar nas ruas. E outras nações logo seguiriam os Estados Unidos em um período negro de confusão, enquanto o mundo encarava os dias desesperados da Grande Depressão. Os problemas econômicos iam longe e, do outro lado do Atlântico, na Europa, a Alemanha, ainda estremecida por ter que pagar por sua derrota depois da Primeira Guerra Mundial, foi particularmente atingida. A inflação subiu e, quando a economia congelou, milhões de pessoas faliram. A nação alemã mergulhou na pobreza e uma população descontente foi atraída pelas promessas do Partido Nazista, liderado pelo ardorosamente patriótico Adolf Hitler, que jurava criar uma nova era de riqueza e abundância. Seus discursos acalorados logo cativaram o povo alemão e Hitler rapidamente chegou a uma posição de poder inatacável.
Em 1936, o ditador nazista provou que era um homem de palavra. E quando ordenou que as tropas nazistas marchassem para a Renânia, território retirado da Alemanha depois da Primeira Guerra, ele pôde assegurar preciosas matérias-primas para alimentar suas ambições de construir um império. Em 3 anos, a sede de poder e de domínio de Hitler fez as tropas nazistas seguirem adiante. Em 1º de setembro de 1939, quando os alemães invadiram a Polônia, isso foi o início da Segunda Guerra Mundial. Enquanto nações se entregavam a Hitler, caindo como dominós por toda a Europa, e os nazistas iam mais para o oeste, do outro lado do mundo, no leste do Pacífico, os japoneses assistiam os impérios ocidentais ruírem. Seu pequeno reino também foi afetado pela depressão que engoliu o mundo. E depois da quebra de 1929, os rendimentos japoneses caíram em 2/3 e os bancos executaram hipotecas de vários negócios. O valor do iene continuava a cair. E com poucos recursos naturais próprios, o Japão encarava uma crise na escala da alemã. E, como os alemães, os japoneses começaram a lutar para sobreviver. Propagandas de direita começaram a fazer pressão pela invasão da Manchúria, no leste da China, para assegurar o suprimento de matérias-primas para abastecer a economia. Em 1931, o Exército Imperial do Japão deu os primeiros passos para criar um grande império oriental. Enquanto o líder da Frente Nacional Chinesa, Chiang Kai-shek, encarava a invasão japonesa, em 1937, as batalhas chegavam a uma campanha brutal para a conquista do resto da China. No fim de 1938, o Japão tinha em seu poder 9/10 do Sistema Nacional de Ferrovias e controlava toda a costa da China. Cidades chinesas também foram devastadas por bombardeios de terror japoneses, deixando uma trilha de horror no caminho. Logo, histórias de massacres e atrocidades dos japoneses na China começaram a chegar ao Ocidente. Depois de mais de 5.000 civis serem mortos em Chongqing, em maio de 1939, os Estados Unidos impuseram suas primeiras sanções econômicas ao Japão. Em uma escala global, esses foram dias obscuros, enquanto o expansionismo nazista e japonês começava a destruir a ordem estabelecida. E apesar dos Estados Unidos terem uma política de não intervenção, ficou cada vez mais difícil assistir às potências emergentes da Alemanha e do Japão terem uma vitória após a outra. A situação se agravou quando o Japão selou uma aliança com Adolf Hitler e o ditador italiano Benito Mussolini no Pacto Tripartite de setembro de 1940. Ficou claro para o presidente americano Franklin Roosevelt que a política de neutralidade e não intervenção não poderia ser mantida, e ele deu um aviso ao povo americano. Ele disse: "Estamos determinados a nos manter fora da guerra, mas não podemos nos proteger dos efeitos desastrosos da guerra e dos perigos de envolvimento." O apoio americano, militar e financeiro à China foi aumentado e, em outubro de 1940, o ato de treinamento e recrutamento foi aprovado pelo Congresso para fortalecer as Forças Armadas. Foi o primeiro alistamento em tempos de paz que aconteceu no país. Todos os homens entre 21 e 36 anos podiam ser chamados para o serviço militar por 12 meses. Mas, se a guerra fosse declarada, eles teriam que servir ao país durante todo o conflito. Com territórios americanos para garantir no Pacífico, como as Filipinas e Guam, um programa também foi pensado para aumentar a presença militar na área.
Com o aumento de homens nas forças americanas, durante o ano seguinte, mais ações foram feitas para que os Estados Unidos detivessem o expansionismo japonês. No verão de 1941, a Casa Branca decidiu congelar os bens japoneses para que eles não pudessem mais comprar petróleo nos Estados Unidos. Com 80% de suas importações de petróleo vindos do país, essa foi uma notícia desastrosa para o Japão. O imperador Hirohito foi informado de que os estoques de petróleo do país acabariam totalmente em 2 anos, o que significaria que a máquina militar japonesa não poderia mais funcionar. Tudo piorou ainda mais para os japoneses quando o primeiro-ministro britânico Winston Churchill foi encontrar o presidente Roosevelt em um navio de guerra ancorado na Terra Nova para discutirem a situação na Europa e no Pacífico em agosto de 1941. Isso deu vida ao tratado conhecido como a Carta do Atlântico, que defendia a liberdade do desejo e do medo, o desarmamento de nações agressoras e dizia que todas as pessoas tinham direito à autodeterminação. Para o Ocidente, isso foi um molde para o bravo mundo novo que os aliados diziam que surgiria depois que a guerra acabasse. Mas, para os japoneses, era o início da dominação mundial anglo-americana e nem mesmo uma declaração formal de guerra poderia ser mais provocativa. Com o futuro cada vez mais incerto para o Japão, em uma conferência imperial em Tóquio, em 6 de setembro de 1941, ficou decidido que se os Estados Unidos não concordassem em retirar todo o apoio político e econômico ao governo nacionalista chinês e também seu embargo econômico e petrolífero ao Japão, as negociações com o país terminariam. O prazo dado foi até meados de outubro e, enquanto isso, o exército imperial começava a preparar um plano de batalha. Eles já estavam bem posicionados para atacar as colônias britânicas, holandesas e americanas, já tendo invadido a Indochina francesa. De lá, os militares poderiam ocupar territórios ricos em matérias-primas, como estanho e borracha, junto com vários outros produtos. Mas o mais importante, de lá, eles poderiam facilmente alcançar um suprimento de petróleo rico e sustentável. Com a guerra surgindo no horizonte, o povo japonês foi encorajado a apoiar uma batalha com o Ocidente, que foi classificada como uma luta por uma esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Era um empreendimento que pretendia libertar o povo do sudeste da Ásia e da China da dominação ocidental. Eles estariam sob proteção do Japão, que governaria com justiça e moralidade através de um novo reino. Mas, apesar dos princípios da esfera de coprosperidade parecerem nobres e justos, uma vez iniciada a Guerra do Pacífico, a realidade foi bem diferente. Civis por todo o Oriente descobriram que a brutalidade japonesa era consideravelmente pior que o imperialismo ocidental, que por tanto tempo dominou seus países. E os horrores da guerra logo destruiriam qualquer ilusão de que as intenções do Japão eram honradas. Diante da perspectiva de futuras batalhas, nem todo mundo em Tóquio queria entrar em uma guerra. O primeiro-ministro japonês, Fumimaru Konoe, havia apoiado a ideia de uma esfera de coprosperidade. Mas, com a continuação do conflito na China, ele temia ser impossível vencer uma guerra em 2 frontes. Então, queria continuar negociações com os Estados Unidos. Ele pediu uma reunião com o presidente Roosevelt para discutir as questões e para manter as facções pró-guerra à margem, até que uma solução pacífica pudesse ser encontrada. Mas Roosevelt se recusou a fazer a reunião se o Japão não saísse da China. Para os militares japoneses, o conceito de retirada nem era considerado. E para sempre seria visto como uma mancha humilhante na glória do Império.
Os suprimentos de petróleo gradualmente diminuíam. O prazo até outubro se aproximava e parecia improvável que um acordo fosse alcançado. Ansiosa para começar suas conquistas de territórios por todo o Pacífico, a máquina militar japonesa mais uma vez fez pressão pela guerra. E em uma reunião de gabinete em 14 de outubro, o ministro do Exército, Hideki Tojo, anunciou que as negociações tinham falhado e que o prazo para um acordo tinha passado. Nada mais podia ser feito para impedir a guerra com o Ocidente e Konoe, frustrado com o seu fracasso em negociar um acordo, não viu outra opção senão renunciar. Em 18 de outubro, a guerra se aproximava. O general Tojo substituiu Konoe e os militaristas assumiram o controle total do Japão. O período de negociações estava terminado e a batalha estava prestes a começar. Através da história, os japoneses eram conhecidos por sua luta feroz e já haviam sido liderados por guerreiros samurais que introduziram a ideia do Bushido, ou liberdade do medo, em seus soldados. Um verdadeiro guerreiro japonês não devia temer a morte, a dor ou a derrota, e nem pensar em si mesmo. Seu único propósito seria servir ao seu mestre. Mas até mesmo com essa sensação destemida na população, a luta seria desafiadora. Os Estados Unidos tinham reunido imensas frotas navais e exércitos e seriam um forte oponente. O almirante da Marinha japonesa Isoroku Yamamoto sabia bem do que o país enfrentaria e sabia que, para começar uma guerra com os Estados Unidos, o exército imperial teria que fazer muito mais do que simplesmente capturar postos avançados. Yamamoto estudou na Universidade de Harvard e passou um tempo servindo como adido da Marinha nos Estados Unidos. Ele era um dos poucos comandantes japoneses que entendiam a imensa potência naval americana. Ele disse ao seu governo de maneira bem direta o que seria preciso. Não é suficiente tomarmos Guam e as Filipinas, nem mesmo o Havaí e São Francisco. Para termos vitória certa, temos que marchar para Washington e ditar os termos de paz na Casa Branca. Mas apesar das preocupações em iniciar uma briga com uma nação tão poderosa como os Estados Unidos, Yamamoto foi leal ao seu império e começou a buscar a melhor maneira de superar a Marinha americana. Em outubro de 1940, ele tinha observado os britânicos bombardearem a frota italiana em Taranto, com torpedos especialmente desenvolvidos para funcionar nas águas rasas da Baía Italiana. Foi o primeiro ataque desse tipo e ele foi uma inspiração para o almirante japonês. Ele percebeu que, mais do que esperar os destroyers americanos chegarem ao Pacífico, os aviões do Japão Imperial podiam ser mobilizados para um ataque surpresa à frota americana, destruindo-a antes que ela fosse enviada para a guerra. Na primavera de 1941, os pilotos de porta-aviões japoneses começaram a treinar as táticas especiais que seriam essenciais no plano de ataque visando Pearl Harbor, no Havaí. E no outono, quando Tojo assumiu o papel de primeiro-ministro, Yamamoto viu que agora não havia volta. No início de novembro, ele designou o vice-almirante Shushi Nagomo como comandante da missão e marcou uma data para o ataque planejado, 7 de dezembro de 1941. Antes disso, em Washington, o presidente Roosevelt estava preocupado com as relações deterioradas com o Japão e o risco que isso representava ao território americano no Pacífico. E preferiu levar a frota americana de sua base, na Califórnia, para o Havaí, onde estaria mais perto da guerra no Pacífico. Na maior ilha do arquipélago, em Pearl Harbor, os marinheiros pegavam sol e aproveitavam as praias sem fazer ideia de que estavam bem mais próximos de problemas do que poderiam imaginar.
Mas enquanto os marinheiros aproveitavam o paraíso havaiano, a inteligência ocidental fazia descobertas perturbadoras. Em 18 de novembro de 1941, a Marinha Americana desvendou um código secreto que permitia decifrar informações enviadas aos embaixadores japoneses em Washington. Foi revelado que, em caso de emergência, avisos em código seriam adicionados em meio aos boletins diários japoneses. Vento norte, dia nublado, significava guerra com a União Soviética. Vento oeste, dia claro, significava guerra com a Grã-Bretanha e suas colônias. E vento leste, dia chuvoso, representava guerra com os Estados Unidos. Se os delegados japoneses em solo estrangeiro ouvissem essas previsões climáticas, tinham ordens para destruir todos os documentos em código. Enquanto a inteligência estava em alerta máximo, ouvindo as mensagens que poderiam avisar sobre um ataque, os navios que fariam o ataque a Pearl Harbor começavam a desaparecer das águas do Japão. Eles seguiam para seu ponto de encontro nas geladas Ilhas Kurilas, ao norte do Japão. Mas, apesar dos movimentos começarem a ser monitorados, a inteligência ocidental ainda apenas suspeitava de um ataque no Pacífico e mal fazia ideia do terrível perigo que a frota da Marinha Americana em Pearl Harbor corria. Enquanto isso, a charada diplomática continuava entre Japão e Estados Unidos. E em 20 de novembro, o embaixador japonês nos Estados Unidos, Nomura, apresentou o ultimato final do Japão ao secretário de Estado, Cordell Hull, exigindo a restituição dos suprimentos de petróleo ao Japão e a cessação de ajuda à China. Hull se recusou a aceitar e, mais uma vez, exigiu que todos os soldados japoneses fossem retirados da China. Com o fim das negociações, em 26 de novembro de 1941, a força-tarefa japonesa, compreendendo 6 porta-aviões acompanhados por 24 embarcações de apoio, partiram da Baía de Tankan, nas Ilhas Kurilas, no maior segredo. Mantendo silêncio no rádio para não serem detectados, eles cruzaram o Pacífico Norte, evitando as rotas marítimas normais, enquanto seguiam para o seu destino, 320 quilômetros a noroeste do Havaí. Foi de lá que o ataque a Pearl Harbor foi lançado. Recebendo a resposta de Cordell Hull, em 1º de dezembro, o imperador japonês Hirohito fez uma reunião para anunciar que a decisão de declarar guerra contra os Estados Unidos tinha sido tomada e que o tempo para negociações havia acabado. Com o Japão agora totalmente comprometido com a guerra, no dia seguinte, o almirante Yamamoto enviou uma mensagem em código à base em Hiroshima ao vice-almirante Nagumo, o comandante da força-tarefa, ordenando que ele iniciasse o ataque em 7 de dezembro. Os serviços de inteligência decifravam desesperadamente as comunicações em todo o planeta e, de repente, os diplomatas japoneses em Washington, Londres, Manila, Hong Kong e Singapura receberam ordens de queimar seus códigos. Isso não só significava que as relações diplomáticas foram encerradas, mas que a guerra estava prestes a começar. E, para os aliados, a questão mais importante era onde? Enquanto britânicos e americanos procuravam os primeiros sinais de beligerância do Extremo Oriente, na Alemanha nazista, oficiais estavam contentes com a perspectiva de um ataque japonês ao território aliado. O ministro do exterior alemão, von Ribbentrop, assegurou ao embaixador japonês em Berlim que Hitler apoiaria seu aliado no Pacto Tripartite e declararia guerra assim que o Japão entrasse em guerra com os Estados Unidos. Tóquio, em troca, informou à Alemanha que o período dessa guerra pode chegar mais rápido do que qualquer um sonha.
Mesmo sabendo que uma conclusão pacífica nas negociações entre Japão e Estados Unidos parecia mais difícil a cada dia, Roosevelt não imaginava que um ataque aéreo em larga escala aconteceria em uma semana. Sem saber da força-tarefa se aproximando do Havaí, em 6 de dezembro, o presidente americano fez um apelo final de paz ao imperador Hirohito. Estranhamente, não houve resposta. Mas, mais tarde, naquele dia, a inteligência americana interceptou uma mensagem japonesa em 14 partes e decifrou as primeiras 13 partes. Elas revelavam que a proposta do secretário de Estado Hull foi rejeitada. Mas a mensagem estava incompleta e somente no dia seguinte chegaria a crucial 14ª parte. Enquanto isso, a vida seguia normalmente no Havaí. Marinheiros americanos estavam na praia, aproveitando o paraíso tropical, jogando futebol ou golfe. E na noite de 6 de dezembro, enquanto marinheiros relaxavam nos bares e boates, muitos dançavam ao som dos músicos da Marinha em uma disputa de bandas. Acordados até altas horas, poucos estariam preparados para a investida que viria. Mas, com a passagem da noite para o dia, os primeiros sinais surgiam no horizonte. Às 4h50 da manhã de domingo, de 7 de dezembro, os submarinos anões japoneses entraram furtivamente pelo porto. Apesar de terem sido localizados, nenhum alarme geral foi dado. Em Washington, a tensão aumentava enquanto o general George Marshall, o conselheiro militar de Roosevelt, recebeu a 14ª parte da mensagem decifrada de Tóquio. Ela confirmava que as negociações com o Japão tinham terminado. Percebendo as implicações potenciais, o Departamento de Guerra americano imediatamente enviou um alerta a Pearl Harbor. Mas problemas com as comunicações de rádio atrasariam a mensagem e, tragicamente, o aviso chegaria tarde demais. Enquanto Washington sabia que as hostilidades estavam prestes a começar, do outro lado do Pacífico, os navios japoneses, carregados com 5.000 soldados vindos dos campos de batalha da China, se aproximavam da Malásia, controlada pelos britânicos. Logo, os soldados invadiam as praias e o território aliado, e a guerra no Ocidente começava. Enquanto a fúria dos militares japoneses era desencadeada no Pacífico, transmissões de rádio entre Tóquio e a frota de porta-aviões japonesa próxima ao Havaí pararam. Às 6h15 da manhã, o vice-almirante Nagumo deu a ordem de liberar os aviões. Os porta-aviões seguiam por mares agitados e os primeiros 183 caças, bombardeiros e torpedeiros, comandados pelo capitão Mitsuo Fuchida, tomaram os céus. Essa enorme formação incluía bombardeiros, que miravam os navios de guerra e os porta-aviões, seguidos de caças de mergulho para atacar as aeronaves em terra na ilha Ford e na base aérea de Wheeler. Depois chegavam os aviões de caça japoneses, com a tarefa de destruir os aviões em bases, antes que eles pudessem decolar e defender o porto. Usando a música de uma estação de rádio de Honolulu como guia de navegação, os aviões inimigos começaram a se aproximar de seu alvo. Na base naval havaiana, o alarme ainda não tinha soado e as pessoas estavam dormindo ou aproveitando a tranquilidade de uma manhã preguiçosa de domingo. E então,
Para o espanto de quem estava no porto, antes das 8 da manhã, a primeira onda de assalto japonesa escureceu os céus e a calma foi destruída. O comandante Logan C. Ramsey, na central de comando na ilha Ford, soou o alerta: ataque aéreo em Pearl Harbor. Isto não é um treinamento. Enquanto caças japoneses começavam a voar sobre os aeroportos Riken e Wheeler, seguindo os gritos de guerra do comandante Fuchida. Os americanos, acreditando não haver ameaça iminente, fizeram poucos esforços para se prepararem para um ataque. E as aeronaves estavam estacionadas a céu aberto, umas junto às outras. Armários de munições estavam trancados e até as armas que podiam ter dado alguma proteção contra a investida aérea estavam descarregadas. Uma chuva de bombas foi liberada nos aeroportos. Os japoneses mal podiam acreditar em sua sorte. O elemento surpresa tão crucial ao plano de Yamamoto não podia ter se saído melhor. Não havia sequer uma rede caça-torpedos para proteger os navios de guerra americanos. Enquanto as ondas de bombardeiros começavam a se aproximar da frota, os torpedos, desenvolvidos para atravessar as águas rasas de Pearl Harbor, devastavam um alvo após o outro. Dos mais de 90 navios ancorados em Pearl Harbor, o principal objetivo dos japoneses era atingir as embarcações atracadas na fileira de navios de guerra ao longo da margem sudeste da ilha Ford. Os aviões tornados atravessavam o ar acertando seus alvos com precisão. E os homens acordavam em um tumulto de fumaça, fogo e explosões ensurdecedoras. Os navios de guerra tiveram poucas chances de defesa e, nos primeiros minutos de ataque, todos os 7 ancorados na praia foram bombardeados e torpedeados. 2 afundaram e o navio Arizona explodiu em uma bola gigante de fogo depois de uma bomba anti-blindagem por fogo em seu depósito de munições. Apesar de alguns poucos conseguirem, por sorte, pular para fora e nadar em segurança, enquanto o navio era tomado pelas chamas, mais de 1000 homens foram mortos, incluindo uma das bandas que tinha tocado na noite anterior. Foi a maior perda de vidas em um navio naquele dia, e as vítimas do Arizona chegaram à metade do número total de americanos mortos em Pearl Harbor. Em meio ao pandemônio na base naval, 30 minutos depois do primeiro ataque, houve uma calmaria curta na investida furiosa antes de uma segunda onda de aviões japoneses aparecer no porto. Agora, em toda Pearl Harbor, civis que acharam que as explosões fossem parte de manobras militares, rapidamente perceberam que estavam sendo atacados. O elemento surpresa passou e as tropas americanas agora sabiam o que estavam encarando. O fogo antiaéreo começou a responder aos ataques e alguns marinheiros recorreram a metralhadoras e pistolas, lutando desesperadamente contra os mísseis caindo do céu. Muitos heróis se destacariam nesse dia histórico, e um dos que lutaram bravamente para defender a base naval foi Doris Miller, cozinheiro a bordo do navio West Virginia. Apesar de não ter treinamento, ele pegou uma das armas antiaéreas e começou a disparar em aviões japoneses até que não sobrasse nenhuma munição. Mas, apesar da bravura de Miller e de todos aqueles que lutaram contra a investida, as vítimas entre pilotos de Nagumo seriam poucas, comparadas às devastadoras perdas americanas. Às 10 da manhã, o céu sobre o porto havaiano ficou silencioso.
2 horas depois do início do primeiro ataque, havia uma trilha de destruição em Pearl Harbor. Enfermeiras e médicos correram para atender aos feridos e ficou claro que a frota americana tinha recebido um golpe devastador. Mais de 2.400 americanos foram mortos, incluindo alguns civis. Mais de 21 navios afundaram ou foram inutilizados. Quase 200 aeronaves foram destruídas e mais de 150 foram danificadas, já que estavam em terra. Praticamente nenhuma pôde decolar para defender a base. Os Estados Unidos podiam ter sofrido mais perdas se os oficiais de Nagumo tivessem seguido o plano. Quando a segunda onda de aviões voltou do Havaí, eles tinham ordens para uma terceira onda de ataques para destruir as capacidades de recuperação da frota americana e as vastas reservas de petróleo que ficaram intocadas. Mas com pouco combustível e o risco de uma retaliação de bombardeiros americanos, o almirante Yamamoto não quis arriscar ter mais perdas e ordenou que os navios voltassem para casa. Essa foi uma decisão que custaria caro ao Japão. Apesar da cena em Pearl Harbor ter sido de total destruição, a maioria dos navios enfileirados foi milagrosamente poupada e, em algum momento, entraria em batalha contra o Japão na Guerra do Pacífico. Além de não ordenar um terceiro ataque, houve um outro golpe no plano de Yamamoto. 3 porta-aviões da frota americana no Pacífico, Lexington, Enterprise e Saratoga, não estavam no porto durante o ataque. O Enterprise, sob comando do almirante Bill Halsey, estava entregando aviões na ilha Wake e estava a 400 quilômetros a oeste do Havaí. Halsey ficou furioso quando as notícias do ataque chegaram a ele e, depois de jurar vingar os americanos que morreram naquele dia, ele passou os 3 anos seguintes perseguindo os japoneses pelo Pacífico. Longe dali, em Washington, as notícias do ataque a Pearl Harbor chegaram a Roosevelt e ao secretário de Estado Cordell Hull. Yamamoto quis cumprir as leis militares avisando sobre o ataque e ordenou aos embaixadores japoneses que enviassem uma mensagem à Casa Branca, dizendo que as negociações haviam falhado a 1h da manhã. Seriam 7 da manhã no Havaí, o que seria um aviso de 1 hora de antecedência. A mensagem chegou 1 hora depois. E quando o enviado Nomura apresentou um documento formal, os aviões já voavam sobre a base naval havaiana. O secretário de Estado Hull ficou furioso e disse: "Em todos os meus 50 anos de serviço público, eu nunca vi um documento mais coberto por mentiras infames e distorções." Logo, o povo americano se uniria ao secretário de Estado em sua fúria quando soube do ataque pelos noticiários de rádio. Muitos programas de entretenimento das tardes de domingo foram interrompidos para anunciar a notícia dos trágicos eventos em Pearl Harbor. A notícia surpreendeu e enfureceu os Estados Unidos. Mas, finalmente, a nação se uniu ao presidente e estava pronta para entrar em guerra. Em 8 de dezembro de 1941, multidões se reuniram em frente à Casa Branca no momento que os aliados esperavam. O presidente Roosevelt fez um comunicado que foi transmitido para o mundo e o conflito global agora realmente estava em andamento. Acredito que interpreto a vontade do Congresso e do povo quando digo que não só nos defenderemos ao máximo, mas asseguraremos que esse tipo de traição nunca mais nos ameace. O Senado americano foi unânime em sua decisão de entrar em guerra com o Japão e a determinação de vingar o ataque a Pearl Harbor se espalhou por todos os Estados Unidos. O movimento isolacionista anti-guerra acabou. Até o crítico mais feroz do presidente Roosevelt, Charles Lindbergh, declarou: "Nosso país foi atacado à mão armada e deve retaliar à mão armada."
Postos de recrutamento se encheram de voluntários inspirados pelas palavras do presidente. E enquanto o país corria para mobilizar tropas, logo as notícias da agressão japonesa e da declaração de guerra de Roosevelt teriam um impacto dramático nas batalhas pela Europa. No fronte oriental, as tropas nazistas avançando em Moscou lutavam contra o Exército Vermelho de Stalin, defendendo furiosamente a capital. Com as temperaturas congelantes, milhares de alemães eram vítimas do rigoroso inverno russo. E para Adolf Hitler, estava longe de ser o momento ideal para eles entrarem em conflito com outra nação, principalmente uma tão poderosa quanto os Estados Unidos. Mesmo assim, em 11 de dezembro de 1940, Adolf Hitler honrou seu pacto tripartite com o Japão e declarou guerra aos Estados Unidos. Falando no Reichstag, em Berlim, ele insultou furioso o presidente Roosevelt e o culpou pelo início da guerra em 1939 e também por planejar invadir a Alemanha. Confiante do apoio do Japão imperial, ele anunciou que a Alemanha nunca perderia uma guerra, tendo um aliado que não havia sido conquistado em 3.000 anos, feito do qual os japoneses se gabavam orgulhosamente. As esperanças do líder nazista eram, no mínimo, ingênuas, e sua decisão de entrar em guerra com os Estados Unidos destruiria suas esperanças de um Reich de 1000 anos. Enquanto a Alemanha continuava apreensiva com a decisão de Hitler, o terceiro membro do eixo, o ditador italiano Benito Mussolini, também declarava guerra aos Estados Unidos na sacada sobre a Piazza Venezia, em Roma. A plateia aplaudia e ele dizia que as potências do Pacto de Aço estavam determinadas a vencer. As potências do eixo, Japão, Alemanha e Itália, se uniam contra Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e seus aliados. E o mundo entrava num conflito realmente global e muito perigoso. Para os britânicos, que lutavam contra o poder e o terror da investida nazista há mais de 2 anos, foi um imenso alívio saber que os Estados Unidos entraram na guerra. Finalmente haveria uma possibilidade irreal de que os aliados pudessem vencer o eixo e de que as fronteiras da Europa pudessem ser reconstruídas. Não há dúvidas de que as notícias foram recebidas com alegria pelos países não ocupados na Europa. O povo da Grã-Bretanha deu um grande suspiro aliviado. Mas havia outro inimigo para encarar. Tropas japonesas começaram a avançar no Pacífico e os postos avançados do Império Britânico estavam sob forte ameaça. Depois da invasão japonesa à Malásia, a Marinha Real despachou os valiosos cruzadores Repulse e Príncipe de Gales, de Singapura, para oferecer ajuda. No entanto, os japoneses interceptaram o avanço e, em 10 de dezembro, um ataque aéreo destruiu e afundou os 2 navios. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill recebeu a infeliz notícia e sua preocupação era evidente quando ele disse: "Nessa grande extensão de água, o Japão é supremo e nós, em toda parte, estamos pobres e nus." Não havia dúvidas de que a situação era grave para o futuro do Império Britânico. Os japoneses marchavam pela Malásia e, logo mais, postos avançados estariam sob ataque. Em 11 de dezembro, os japoneses invadiram o território britânico da Birmânia a partir de seu forte na Tailândia e, 2 dias depois, seguiram para Bornéu. As notícias do Extremo Oriente eram mais preocupantes a cada dia. E enquanto os japoneses incansáveis chegavam mais perto dos preciosos postos avançados de Hong Kong e de Singapura, as preocupações de Churchill de que o Império escapulisse rapidamente das mãos britânicas agora eram uma realidade inevitável. Nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt estava igualmente preocupado com o destino do território americano no Extremo Oriente. 9 horas depois do primeiro ataque a Pearl Harbor,
os japoneses começaram a bombardear a base americana nas Filipinas, que sofreria a devastação ainda maior que a frota de Pearl Harbor. Enquanto os japoneses venciam a batalha pelo controle dos céus por cima das ilhas, milhares de soldados começaram a chegar nas praias, ao norte e aos golfos da costa oeste. A tarefa das tropas americanas e filipinas, inexperientes e mal equipadas, foi no mínimo desafiadora, já que elas tentaram defender o que podiam contra os japoneses audaciosos na batalha. As Filipinas eram de vital importância para os japoneses e, tomando a ilha, eles podiam impedir que os americanos a usassem como base de operações. Mas, mais que isso, com as ilhas sob seu comando, o Império do Japão poderia controlar todas as linhas de comunicações entre Filipinas e outros territórios ocupados pelo Japão na região. Isso consolidaria sua posição de força e daria as condições perfeitas para que eles chegassem às Índias Orientais da Holanda. Era em território holandês que as reservas preciosas de petróleo poderiam ser encontradas. E em semanas, os japoneses estariam avançando para tomar os suprimentos dos quais precisavam tão desesperadamente para assegurar uma campanha de sucesso. Por enquanto, as tropas japonesas marchavam para dentro e o comandante americano encarregado da defesa das Filipinas, General Douglas MacArthur, se preparava para resistir com todas as forças que pudesse reunir. O inimigo avançava pela capital, Manila, e a situação ficava cada vez mais perigosa. Enquanto forças aliadas recuavam para a península de Bataan, outros postos avançados americanos se rendiam aos japoneses. Depois de um bombardeio aéreo em 8 de dezembro, uma grande invasão aconteceu em Guam, superando rapidamente a resistência do pessoal americano baseado na ilha. No Ano Novo, a ilha Wake também seria tomada e os Estados Unidos perdiam rapidamente suas terras no Pacífico. Com a continuação do avanço pelo sudeste da Ásia, parecia que nada poderia parar a máquina militar japonesa. Soldados se espalhavam pelo Pacífico, mais países eram absorvidos para o novo Império Oriental e havia preocupações de que até a Índia e a Austrália logo estivessem sob ataque japonês. Com o crescimento do conflito, a decisão do almirante Yamamoto de retirar os navios de Pearl Harbor antes do terceiro e potencialmente decisivo ataque às frotas americanas rapidamente mostrou ter sido um grande erro. Quando a poeira começou a baixar em Pearl Harbor, operações de recuperação começaram a consertar navios que tinham sido danificados no ataque surpresa. Incrivelmente, somente o Arizona, o Utah e o Oklahoma não tinham mais conserto. O resto da frota logo estaria pronto para voltar à batalha no Pacífico, exigindo o território que foi perdido para o Japão e se vingando pelos americanos mortos naquele dia terrível. Mas quando os navios foram erguidos das águas rasas de Pearl Harbor, perguntas ainda eram feitas nos Estados Unidos. Por que os comandantes na base naval não estavam mais preparados? Bodes expiatórios foram encontrados e o comandante militar dos Estados Unidos no Havaí, Walter Short, junto com o comandante em chefe da Frota do Pacífico, Husband E. Kimmel, foram rebaixados e culpados pela falta de um plano de defesa adequado para responder ao ataque japonês. Em 17 de dezembro, o almirante Chester W. Nimitz assumiu como comandante da frota e seu papel na Guerra do Pacífico seria crucial para os aliados. Prêmios foram dados àqueles que mostraram grande bravura pessoal durante o ataque a Pearl Harbor.
Entre os condecorados estavam Doris Miller, que se tornou o primeiro afro-americano a ser premiado com a Cruz da Marinha. E os líderes aliados começaram a planejar seu próximo passo na luta contra as potências do eixo. Em 22 de dezembro de 1941, Winston Churchill voou para Washington para ir à Conferência Arcádia e discutir estratégias com o presidente Roosevelt. A situação no Pacífico piorava a cada dia e, como temia o primeiro-ministro, os japoneses agora seguiam para Hong Kong. Apesar da pressão interna para que vingassem o ataque japonês a Pearl Harbor e os postos avançados em mãos do Japão no Pacífico, o governo americano acreditava que outras questões precisavam ser resolvidas primeiro. A prioridade era vencer Adolf Hitler e a Alemanha nazista. E depois da declaração de guerra de Hitler aos Estados Unidos, dias depois de Pearl Harbor, essa decisão se tornou mais politicamente aceitável. Churchill se manteria na Casa Branca até janeiro, mas enquanto as estratégias eram aperfeiçoadas e as semanas passavam, o povo vivendo e lutando no Pacífico sabia bem do terror que a esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental começava a simbolizar. Depois de 17 dias de resistência, a batalha foi perdida em Hong Kong e no dia do Natal de 1941, o governador do posto avançado britânico se rendeu aos japoneses. A situação nas Filipinas também se deteriorava em grande velocidade e um dia depois da rendição de Hong Kong, Manila foi declarada uma cidade aberta. Em 1941 se aproximava do fim e as maiores potências militares do mundo agora estavam umas contra as outras em uma batalha territorial até a morte. E nos próximos 4 anos, exércitos de milhões lutariam no ar, no mar, nas cidades e na selva. Para Roosevelt e Churchill, a luta era da democracia contra a tirania, mas conforme mais colônias no Pacífico caíam e mais prisioneiros eram feitos, os primeiros meses de 1942 demonstrariam que a tirania estava vencendo. No entanto, uma vez que a vasta máquina militar americana foi posta em ação, soldados chegavam ao Pacífico e à Europa, e ia ficando claro que a Segunda Guerra Mundial era global. Pela primeira vez desde o início das hostilidades, os aliados teriam uma verdadeira chance de deter Hitler e seu eixo do mal de uma vez por todas. O Pacífico lutava para se manter e Pearl Harbor foi só o início de um conflito em que as batalhas mais brutais da guerra seriam travadas. Mesmo depois do pequeno império japonês ter alcançado pequenos milagres em sua luta contra os gigantes ocidentais no inverno de 1941, o almirante Yamamoto, o homem que planejou o ataque a Pearl Harbor, sabia que os sonhos do Japão imperial logo seriam destruídos e que, na verdade, sua guerra já estava perdida.